Fala, meus queridos, tudo certo? Já beberam água hoje? Espero que sim. A gente é time hidratado aqui nesse canal, então se é o primeiro vídeo que você assiste aqui, seja bem-vindo ao time Hidratados. E nessa série de vídeos aqui a gente faz a resolução na prática de questões da prova da FATEC, tá? Então a ideia aqui não é explicar para vocês o conteúdo, mas sim explicar para vocês estratégias de resolução de prova, como eu resolveria a prova ali no fim, né, se eu estivesse fazendo, e dar algumas dicas de estudo através de questões, que é a forma como eu acredito que vocês deveriam estudar para a prova da FATEC. Beleza? Então bora lá. Vamos para a questão 7. Essa questão 7 também você precisa ler esse texto gigantesco que a gente leu na questão 6. Tá bom? Então eu não vou ler de novo, porque o texto está fresquinho na minha cabeça, acabei de ler. E vamos para a questão direto, mas se você quiser ler o texto aí, fique à vontade para ver no vídeo 6, ou então você acompanha ali pela prova também, é até bom fazer essa leitura vocês também. Tá bom? A produção de queijo na Serra da Canastra se caracteriza principalmente pelo emprego de leite não pasteurizado, o que, portanto, não apresenta micro-organismos naturais responsáveis pelas reações bioquímicas na fabricação desse produto. De fato, eles não usam leite pasteurizado para fazer o processo. Mas eu não sei se não apresenta micro-organismos. Essa segunda parte me pegou, estou em dúvida. Vou ver as próximas. Pela adição do coalho, conhecido como pingo, cheio de bactérias que atuam na coagulação do leite devido à hidrólise das caseínas. Vamos dar uma olhada aqui, meus queridos. Ele fala do pingo, mas eu não sei se é nessa linha que esse cara colocou na questão. Vamos ver aqui. A artesã acrescenta também o fermento lácteo natural, conhecido como pingo, soro cheio de bactérias. Depois a produtora adiciona o coalho, contendo enzimas que interagem com proteínas do leite, chamadas de caseínas. A artesã são coisas diferentes, então. Do coalho, conhecido como pingo. Não, outra coisa. O coalho é uma coisa, então aqui ele fala processo, conforme, não, é aqui em cima. Papel, sal, cadê? Perdi. Aqui, ó, depois a produtora adiciona o coalho, contendo enzimas, tal. A artesã também acrescenta o fermento lácteo, conhecido como pingo, então não é. Essa aqui está incorreta. Vamos pegar a canetinha azul. A gente sabe marcar essa como incorreta e está incorreta pela adição do coalho, conhecido como pingo. Na verdade, está incorreta só pelo conhecido como pingo. Não é, são coisas diferentes. Pela adição do sal no processo de cura que acelera a multiplicação de bactérias e leveduras no soro, o qual é totalmente eliminado da massa do queijo. Não lembro dessa dinâmica, mas aqui é uma pergunta que está perguntando mais coisas sobre o processo, tá? Então vocês estão vendo que, apesar de eu ter lido o texto alguns minutos atrás, eu tenho que voltar bastante para conferir, porque eu não vou lembrar desses processos, eu pelo menos não lembro desses processos no detalhe, tá? Então a questão é que você vai ter que ter um pouco desse vai e volta mesmo. Pela adição de sal no processo de cura, ele fala dessa parte do sal, eu lembro. Na etapa seguinte, o papel do sal é fundamental, porque quanto mais água no queijo, mais bactérias. O sal dá início ao processo de cura, que permite a extinção de bactérias do queijo. Ao longo do processo, bactérias consomem o açúcar do leite. A ação do sal acelera a multiplicação. Não, ele não acelera a multiplicação, né? O sal dá início ao processo de cura, que permite exterminar as bactérias do queijo. Então, ele não ajuda na multiplicação. O processo de cura acelera a multiplicação. Opa, fica mudando aqui. Acelera a multiplicação, está errado. Pela ação das leveduras, que são fungos autofóbicos, autotróficos, responsáveis pela produção da lactose e de outros açúcares. Adição de leveduras, não lembro de falar de... É bom se tivesse um Ctrl F na prova, né? Estava Ctrl F leveduras. Então, alimenta bactérias e leveduras no ambiente são responsáveis pelo sabor forte e levemente ácido. Beleza. Bactérias e leveduras do ambiente. A bactéria e levedura é do ambiente, ele está falando. Pela ação das leveduras e fungos autofóbicos, responsável pela produção da lactose e outros açúcares do leite. Ele não fala de leveduras aqui no processo. Enzimas interagem, pasteurização, artesã, pingo, papel, sal, ao longo, conforme. Eu não lembro dele falando de leveduras. Então, ação de leveduras que são fungos autotróficos. Provavelmente leveduras não são fungos autotróficos, mas leveduras é um assunto que cai direto na FATEC. Então acho que depois aqui vale até a gente falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu lembro que na prova passada também tinha essa questão de leveduras. Então vale ver uma aula sobre leveduras. Mas acho que essa aqui não é, tá? Porque não é pela ação das leveduras responsáveis pela produção da lactose e de outros açúcares. Não é essa
a função que aparece ali no texto. Pela degradação do açúcar do leite devido à ação das bactérias, que são micro-organismos fundamentais para a formação do sabor e do aroma característico desse tipo de queijo. Isso parece fazer sentido, tá? Ao longo do processo, as bactérias consomem o açúcar, então se caracteriza principalmente pela degradação do açúcar do leite devido à ação de bactérias, que são micro-organismos fundamentais para a formação do sabor e do aroma característico desse queijo. Ou seja, libera a substância responsável por reforçar o aroma e o sabor. É isso mesmo. Ele está falando que as bactérias consomem o açúcar. E aí ele está falando aqui dessa degradação do açúcar, ou seja, do fim do açúcar, né? Da eliminação do açúcar através das bactérias, que são responsáveis por reforçar o aroma e o sabor. E aí ele fala que são responsáveis pela formação do sabor e do aroma, só muda a ordem desse queijo. Então essa aqui parece fazer sentido, a gente fica só com a A, responsável pelo emprego de leite não pasteurizado e que, portanto, não apresenta micro-organismos naturais. Isso aqui foi o que me pegou, né? De não apresenta micro-organismos naturais. Então, se não fosse essa E, que a E está certa aqui para mim, então eu vou de E. Mas a A eu tinha ficado em dúvida, eu não tinha certeza se não apresentava, porque eu não lembrava de ter visto no texto. Mas no fim aqui, foi de novo eliminação, a gente conseguiu tirar essa questão. Então, maravilha, conseguimos eliminar essa questão. Coisa linda, vamos de alternativa E, vamos ver se a gente acertou, né? Tem uma diferença entre I e acertar, mas essa aqui parece muito mais uma questão de novo, interpretação, tá? Porque a gente foi e voltou várias vezes no texto. Tinha um pouco de biologia aqui, nem vi se acertei, já vou para ali. Quando ele fala dessa parte de leveduras, são fungos autotróficos, então eu não tenho certeza se são, mas é o tipo de conhecimento que te ajudaria a eliminar aquela questão. Mas vamos ver se eu acertei. Vamos dar para cima, alternativa E, biologia, maravilha. De fato, tinha um pouco de biologia nessa questão, mas a gente acertou, e apesar de ter acertado, eu acho que vale a gente dar uma pesquisada. Eu daria uma pesquisada nessa questão das leveduras, tá? E aí, como é que eu daria a pesquisada? Famoso, YouTube. E aqui, espera um pouquinho, leveduras, FATEC. Olha eu aparecendo várias vezes na FATEC. Professor aqui, usar câmeras. Não tem tanto vídeo de professores explicando. Tem um vídeo aqui de leveduras que não parece ser super bem feitinho, mas geralmente esses vídeos têm muito conteúdo, tá bom? Mas, além disso, eu colocaria então leveduras, quando vocês estiverem procurando um conteúdo não achar na FATEC, procura no Enem, tá bom? Que vai ter aqui uma parte, provavelmente vai ter questões explicando sobre as leveduras, fermentação de leveduras, e vai ter conteúdos do Enem que explicam esse conteúdo que cai na FATEC e que, por consequência, por explicarem, vão conseguir te ajudar. Beleza? Veja que são vídeos curtos, tá? Então você pode assistir 1, 2 vídeos ali para se situar sobre o assunto, porque apesar de não saber muito de biologia, eu posso estar falando uma bobagem falar que leveduras é importante, mas eu já vi 2 vezes questões, nessa prova eu vi uma vez, essa aqui, mas na prova passada eu lembro de ter visto mais umas 2 vezes questões que falam sobre leveduras. Então ali envolver a levedura ou no enunciado ou numa das alternativas, e parece que você conhecer esse assunto pode te ajudar. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, bebam água, deixem um comentário se tiver qualquer dúvida, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.